Muito bem, pessoal, nós vamos começar agora a nossa disciplina de análise estrutural 1 e para isso nós vamos calcular aqui desenhar os diagramas de corpo livre, desenhar os diagramas de momento fletor e de esforço cortante dessa viga que eu pré-estabeleci aqui, tá? Aqui eu tenho uma viga biapoiada simples com três esforços concentrados ao longo dessa viga. Aqui eu não sei se dá para ver aí no vídeo, mas cada pontinho desse aqui vale 1 metro. Então eu tenho, a partir do primeiro ponto, do primeiro apoio, até essa primeira força concentrada, eu tenho 3 metros. Eu já represento melhor para vocês aqui num desenho esquemático, tá? Desse primeira força concentrada até a segunda, eu tenho mais 3 metros. Dessa segunda força concentrada até a terceira, mais 3 metros. E dessa terceira força concentrada até o segundo apoio, eu tenho 1 metro apenas, tá? Portanto, eu não tenho uma viga simétrica, eu tenho que calcular esses esforços aqui para poder conhecer a minha cortante máxima e o meu momento que vai servir para mim depois lá em concreto armado, por exemplo, para eu saber determinar a armadura ali que eu vou fazer na bitola de seção do aço, por exemplo, tá? Então, eu vou só explicar algumas coisas aqui. Nós temos dois apoios de uma viga biapoiada, eu tenho um apoio de primeiro gênero e um apoio de segundo gênero. O que significa isso? Significa que as restrições que eu tenho nesses apoios aqui, ela existe apenas uma restrição nesse meu ponto no apoio A e duas restrições no apoio B. Se você parar para observar aqui, ó, eu nesse apoio A eu tenho restrição apenas no eixo Y. Eu não tenho restrição em X, certo? Veja que ele tem liberdade aqui no eixo X, na força axial dessa viga. Já no apoio B, eu tenho restrição em Y e em X. Ela está presa aqui numa estrutura abaixo dela. Portanto, eu tenho restrição no eixo axial da viga e tenho restrição também no eixo Y. Tá? Nenhuma delas me dá restrição de momento. Se eu pegar, por exemplo, essa viga e prender aqui no apoio A e tiver praticar os esforços aqui, ó, ela vai girar nesse sentido aqui. E no apoio B, ela vai girar nesse sentido, da mesma forma. Portanto, eu não tenho restrição de giro em nenhuma delas. Eu tenho restrição de giro em engaste, que é o meu apoio de terceiro gênero, tá? Então, o cálculo que a gente vai fazer agora é levando isso em consideração também, certo? Então, passando para os cálculos, tá? Então, eu já fiz um desenho aqui mais didático para a gente poder entender o que a gente está fazendo. Eu tenho aqui, ó, a minha viga com o meu apoio A e o apoio B. Eu tenho três forças concentradas de 10 kN, que poderia ser três pilares, por exemplo, né? Um pilar a 3 metros, um a 6 metros e um a 9 metros, subindo para suportar qualquer outra estrutura superior. E eu tenho também uma força distribuída de 15 kN por metro, que poderia, por exemplo, ser a parede que está suportando essa viga, essa estrutura aqui, tá? Como eu disse para vocês, a 3 metros, 3 metros, 3 metros e a 1 metro, essas forças aqui, e os apoios, uma viga biapoiada, uma de primeiro e uma de segundo gênero, os apoios, e eu preciso agora conhecer os valores desses apoios aqui, tá? A reação deles, o valor da reação. Então, para fazer isso, nós vamos rapidinho fazer um diagrama de corpo livre aqui. Diagrama de corpo livre, só para eu... não precisa ter... É só para a gente representar, né, a viga, então não precisa ter muito detalhamento. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma força de 10, uma de 10
e uma de 10 a 3, 3 e 3. 3 metros, 3 metros, 3 metros e 1 metro. Portanto, a minha viga inteira ela é uma viga relativamente grande, né? Tem 10 metros, uma viga considerável para a gente calcular aí. 3, 6, 9, 10. Mas eu tenho também uma distribuída de 15, que vai, como eu tenho uma carga uniforme aqui, que geometricamente ela formaria um retângulo, né? Então, o meu procedimento de cálculo para ela é exatamente igual ao que eu faria de uma figura geométrica em forma de retângulo, né? Eu vou concentrar ela bem no meio aqui, ó. A exatamente quanto que dá a metade da viga? Metade de 10, 5, né? Tá? Então, 15 vezes 10, 150. Vou pôr de outra cor. 150. Muito bem. Nós estamos tratando aqui de uma viga isostática. O que é uma viga isostática? É uma viga em que a somatória ou a diferença entre as minhas restrições nos apoios e o meu número de equações, ela tem que dar zero, tá? Então, como eu disse lá, aqui eu tenho uma restrição apenas no eixo Y, portanto eu conto uma restrição. No apoio B, eu tenho restrição no eixo Y e no eixo X, portanto eu tenho mais duas restrições. 2 mais 1, 3, né? Então eu tenho 3 restrições menos o número de equações que eu vou ter na viga aqui. Quantas equações que eu tenho? Então vamos lá. Somatórios das forças em X. Opa, não estou conseguindo desenhar aqui. Somatório das forças em Y e somatório de momento. 1, 2, 3. Então 3 menos 3 igual a 0. Então é uma viga isostática. Tá? Esse é o princípio básico da gente poder calcular essa viga do jeito que a gente está calculando. Se eu tivesse, por exemplo, apenas duas restrições e três equações, ela seria uma viga hipoestática. Portanto, ela teria sérios problemas de estabilidade. Tá? Porém, se ela tivesse mais restrições do que equações, ela seria hiperestática. Portanto, o jeito de calcular é diferente um pouquinho, tá? E é bem mais complicado. Então, mas nós vamos calcular aqui na forma, considerando ela como isostática, tá? Então, o que nós temos aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer. Aqui eu já fiz o meu DCL, diagrama de corpo livre. Então vamos partir agora para as reações de apoio. Que eu vou ter que calcular aqui o meu VA, né? Vou fazer aqui, né? VA e o VB, certo? Então vamos lá. Eu sei que a minha somatória de forças em X, ela vai dar 0. E eu tenho posso considerar que eu tenho na viga aqui, ó, como eu tenho VA, eu tenho também uma força em A. Posso chamar de AX, né? Por exemplo. O meu AX, ele é igual a 0 quilômetros. Porque eu não tenho força nenhuma atuando, nem da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Não tenho nada. Eu só tenho forças no eixo X, no eixo Y. Portanto, o meu AX é igual a 0. Não vou nem considerar isso daqui, porque não vai fazer diferença nenhuma para nós. Mas a minha somatória de forças em Y, que também tem que dar 0. Por que tem que dar 0? Porque se ela der um valor positivo ou negativo, significa que a minha viga ou ela está caindo, né, colapsando, ou ela está subindo, explodiu, né? Então não pode, tem que dar 0, tá?
Se não der zero, algum problema está tendo aí. Então tem que dar zero, porque nós estamos falando de estática, né? São cálculos que a somatória de forças tem que dar zero, senão está colapsando alguma coisa aí, tá? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho... vamos convencionar aqui o valor positivo como sendo para cima, tá? Agora sim, vamos lá. Então eu tenho a minha somatória de forças aqui, ó. Se eu olhar no meu DCL, eu tenho aqui, ó, forças que estão indo apontando para cima e apontando para baixo, ou seja, positivo e negativo de acordo com a minha convenção de sinais. Então eu tenho VA positivo para cima, mais VB, e agora eu vou para as minhas negativas, né? Eu não coloquei valor aqui, porque vocês sabem que é tudo quilonewton e metro, tá? Menos 10, menos 150, menos 10, menos 10, igual a zero. Ok? Muito bem, então significa que o meu VA, achando a minha primeira equação aqui, é igual, é o único que eu deixei para o lado esquerdo do sinal de igual ao VA, portanto ele permanece com o sinal. Agora eu vou somar todos os meus negativos aqui, ó, 150, 160, 170, 180. Como ele era negativo, passou para o outro lado positivo, então é 180 menos VB. Se vocês não entenderem qualquer coisa, vocês me perguntam em sala de aula daí, tá? Então achei minha primeira equação aqui. Opa, fechou. Se eu cheguei numa equação, eu tenho duas incógnitas, aqui recurso que eu utilizo para poder resolver uma dessas incógnitas. Somatória de momento. Onde que é mais fácil de eu convencionar aqui a minha posição de momento para eu poder resolver essa bronca aqui? Vamos pegar o ponto A aqui, ó, ponto A. Então, somatória de momento do ponto A, né? Vou considerar tudo que tiver à direita do ponto A. É igual a zero, convencionando como positivo, como a gente está acostumado, o anti-horário. Portanto, o que eu tenho aqui? Ó? Prendi o A. Prendi ele aqui, certo? Então eu tenho aqui, ó, primeira carga que eu tenho para levar em consideração é essa carga aqui de 10. Ela está apontando para baixo, então vamos definir onde que ela está girando aqui, ou que ela está com tendência de giro, né? O 10, eu sei que momento eu multiplico a força, no caso aqui o 10, vezes a distância perpendicular a ele, certo? Então, ou melhor, força perpendicular vezes distância, né? Então, o 10 eu multiplico pelo 3, já sei isso. 10 vezes 3. Agora vamos ver se é positivo ou negativo. Se eu prendo, estou levando em consideração o ponto A, prendi o A aqui, ó, ali, né, o A, o 10 está apontando para baixo. Qual que é a tendência de giro aqui, ó? O A vai apontar, ele vai virar para cá, certo? Virar para o sentido horário, certo? Então, se ele está no sentido horário, eu convencionei como anti-horário aqui o meu sinal positivo, ele vai ser o contrário do 10 ali. Portanto, o sinal é negativo. Fechou? Tem aqui o 150 também, ó. Prendo o A, chuto o 150, ele vai dar horário, né? Lá na direção do ponteirinho do relógio, né? Por isso horário. Então 150 horário, ele vai ser 150 vezes 5, certo? E agora o sinal, 150 vezes 5, contrário ao que a gente convencionou como positivo, portanto, negativo. O 10, mesma coisa, menos 10 vezes 6. E o outro 10, mesma coisa, negativo 10, só que agora vezes 9. Sobrou quem aqui, ó? VB. Olha o VB como é que ele tá. Prendi aqui o meu apoio A. O VB está chutando aqui agora, né? Está jogando a minha estrutura para o sentido anti-horário, certo? Se é anti-horário, opa, ficou igual à minha convenção de sinal positivo. Portanto, mais quantos de VB? Toda a viga
10 metros vezes VB, tudo isso igual a 0. Difícil? Vamos pegar agora aqui, ó, deixar o 10VV para o lado esquerdo do sinal de igual. 10VB é igual. Vamos fazer toda essa continha aqui, bonitinha? Então vamos lá. Só que eu já vou fazer o seguinte, como eu estou somando valores negativos, eu vou jogar ele para o lado direito do sinal, ele vai passar como positivo, certo? Então eu já vou fazer direto como positivo. Então olha aqui, ó. 10 vezes 3 menos, ou melhor, mais, né? Eu estou somando eles. 10 vezes 5 mais 10. Aqui não é 10 não, aqui é 150, né? 150. Então vamos corrigir aqui. É 150. Opa! 50 vezes 5. Agora sim, mais 10 vezes 6. Mais 10 vezes 9. Parou aqui. 930. Jogando para frente ali, vai ficar VB igual 930 dividido por 10, né? Dividido por 10, continha basiquinha, vai dar... Opa, eu acho que eu fiz errado ali, mas é 930 dividido por 10, vamos fazer de novo. 930 dividido por 10 vai dar 93, né? Então eu sei que o VB é igual a 93 kilonewtons. Olha que belezura, né? Achei o VB. Se eu achei o VB, é só eu diminuir o 180 pelo 93. Eu acho o VA. VA é igual. Vamos pegar aqui, ó, 180 menos 93, que vai dar 87. Fechou o meu VA. Passando isso daqui lá para cima, né? Meu VA é igual a 87. E o VB é igual a 93. Bonito, né? Então, agora passando para os nossos diagramas, que é a proposta do exercício. Aqui eu vou fazer o meu diagrama de cortante em kilonewton. Se eu coloco aqui na frente, já convenciono a unidade de medida, né? Então eu não preciso colocar em cada vez que eu só coloco o valor aqui, tá? E aqui eu de momento em kilonewton vezes metro, tá? Eu vou usar essa parte aqui para fazer os cálculos se der, mas eu acho que vai dar. Então vamos lá. O que eu preciso fazer? O diagrama de cortante, né, ele é um pouquinho mais fácil. Lembrando aqui que, como eu falei para vocês na aula, o diagrama de cortante ele serve para quê? Quando eu vou calcular as minhas estruturas, minha armadura, concreto armado, por exemplo, a minha armadura transversal, os estribos, né? Então eu preciso saber o momento, a cortante máxima para isso. Eu vou seguindo aqui de acordo com o que a gente tem no desenho esquemático e também no DCL, tá? Então, o que eu tenho como primeiro valor aqui, ó? Se eu estou calculando cortante, então é meu cisalhamento aqui nessa viga, tá? Então, tudo que tiver no eixo Y é cortante. O que eu tenho aqui já de cara, de começo já, ó? Eu já tenho 87. Não preciso fazer cálculo nenhum para saber que a minha reação de apoio é 87. Então eu já traço aqui, ó. 87, ó. 8 e 7. Que beleza, né? Bom, o que eu tenho aqui, outro lugar que eu levo em consideração para poder fazer o cálculo bem certinho. Aonde eu tenho saltos, né? Então eu vou ter um salto aqui. Lembra que eu falei na sala para vocês que quando eu tenho uma força distribuída, o meu diagrama ele vai ser com uma linha diagonal, né, cortando o eixo
Então aqui, se não fossem essas forças concentradas, eu poderia traçar aqui já no 93 e fechar aqui em cima. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu tenho saltos aqui, ó. Tenho forças concentradas. Sempre que eu tenho forças concentradas, eu tenho salto no meu diagrama de cortante. Tanto, olha só, como o VA aqui, ó, ele é uma reação de apoio, mas ele não é uma reação, posso dizer assim, um esforço de reação concentrado no apoio, por isso que ele sai do 0 até o 87 direto, ele dá um salto enorme aqui, né? Ele reage com toda a estrutura que está em cima dele, que está exercendo carga nesse lado A aqui. Então, 87 direto já. Mas aqui no 10, como eu fiz mais ou menos para vocês lá, vou tentar fazer um esqueminha aqui, ó. Eu vou pegar aqui a cortante a 3 metros, só que antes. Por que eu tenho que calcular antes e depois? Logo antes do esforço de 10, porque ele vai dar como a carga aqui, que eu levo em consideração logo antes do 10 kN é distribuída, então ele vai dar uma linha diagonal aqui até onde tiver o salto, certo? Então eu tenho que calcular isso. Então aqui é V3, eu vou pôr um arco de antes aqui, tá? Então vai ser o quê? O que eu levo em consideração aqui? Bom, olha só. Vamos lá. Eu tenho, o que eu tenho aqui, ó, no ponto A? Eu estou bem aqui nesse ponto, certo? O que eu tenho antes dele? Para calcular. Eu tenho 87 positivo, para cima. E daí eu tenho menos, né? Que está para baixo que é menos, né? Negativo. O que é negativo aqui? Lembrando que é antes do 10. Então não leva em consideração o 10, certo? Antes. Tira ele fora. Ele vai entrar depois, quando é depois dele. Então, antes do 10 eu tenho o quê? O 15 vezes 3, né? Vezes 3. Por que 15 vezes 3? Porque a força distribuída aqui, ó, é 15 o quê? Quilonewtons por metro. Então se eu pegar aqui, ó, a cada metro aqui, ó, 1 metro tem 15 kN aqui nesse pedacinho. 2 metros, 15 kN no pedacinho. 3 metros, tem mais 15. Mais 15, mais 15, mais 15, até os 10 lá. Até os 10 metros. Por isso que é 150 kN aqui concentrado no meio, tá? Então, se eu pego só esse trechinho de 3 aqui, eu tenho que concentrar ele bem no meio aqui, né? 15 vezes 3, para saber o valor que vai dar. Então, igual 87 menos... Quanto que dá? Vocês sabem fazer de cabeça, mas eu vou fazendo aqui, tá? 15 vezes 3, só para ficar bem didático o negócio. Vai dar 45. Ou seja, 87 menos 45 vai dar 42, né? 42 o quê? Quilonewton, né? Porque nós estamos fazendo diagrama de cortante, né? Então vai dar aqui, ó. Se eu tenho 87, vai dar mais ou menos aqui, né? O meu 42. Vou traçar bonitinho com a régua. Opa! Olha que bonitinho que ficou. E aqui vai dar 42. Desconsiderem a escala, né? Porque a gente está fazendo um exercício aqui, tá? Calculei. Mas, quando eu vou levar em consideração depois do 10, ele passa a fazer parte, né? Então, V 3 metros, agora, 3, tomara que dê para vocês enxergarem aí, tá? É igual, agora eu pego de novo, 87 positivo, menos o 15 vezes 3, o conceito é o mesmo daquela hora, distribuída vezes a metragem aqui, menos o 10. Vamos fazer isso aqui na calculadora. 87 menos 15 vezes 3 menos 10, que deu 32. O V 3 metros depois deu 32 quilonewtons. Olha que beleza. Portanto, se eu pegar aqui, eu sei que no meu diagrama de cortante,
o que fica para cima do eixo é positivo, então ele vai dar um pouquinho abaixo aqui, né? Ó o salto aqui, ó. Tá vendo o salto? Então aqui deu, embaixo aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho ali, ó, ele vai dar 32, tá? Onde que eu vou agora? A 6 metros. Então vamos pegar de novo aqui, ó, 6 metros. A 6 metros. Cortante a 6 metros antes, né, do esforço de 10 ali. Igual. Conceito é o mesmo. Olha aqui, ó. Eu tenho VA, que é 87. Agora os que estão descendo. Menos. Já vou pôr direto o 10 aqui. Menos 10. Né? Eu não considero esse ainda porque é antes, né? Menos 15, agora vezes 6. Vezes 6. Por que vezes 6? Porque eu estou aqui eu estou nesse ponto aqui, ó. No ponto 6 metros. Então eu tenho que concentrar ela nesse pedaço aqui, ó, no 6. Então o 15, que está em toda a extensão da viga, vezes 6. Ele vai coincidir, na verdade, com o 10 aqui, né? Bem aqui no meinho de 6 metros aqui, do 3, né? Tá? Então vamos lá, vamos ver o que dá. Por igual aqui só. Igual. Fazendo a calculadora, fica bem bonito. 87 menos 10 menos 15 vezes 6, que vai dar menos 13 quilonewton. Então, veja que nesse ponto aqui, ó, ele vai dar mais ou menos aqui, que é o menos 13. Então deu 13 aqui, negativos, portanto ele vai ficar abaixo do... tem alguns cortezinhos no vídeo aí, não ligue, porque às vezes tem que pausar aqui por causa de problemas técnicos, tá? Então a gente pega aqui no 13, lá do 32, né, desconsiderem a escala, mas ele vai cortar o eixo aqui, tá? A gente tem condições também de saber exatamente o local onde ele corta o eixo. A gente não vai fazer isso agora porque não vem ao caso, mas... Não que não venha ao caso, mas vai ser numa próxima aula, tá? Então aqui vai dar 13. Muito bem. 13. Agora eu vou considerar depois do 10. Portanto, 10 em consideração. Então é V 6 metros depois, que vai dar 87. Eu estou fazendo bem detalhadamente para vocês não terem dúvida, tá? Mas se continuarem com dúvida, me pergunte nas aulas. Então eu tenho 87, vou pôr direto aqui, menos 10. Vou pôr o outro menos 10 já, menos 10, menos 15, vezes 6. Vamos lá? De cara a gente já vai ver que vai dar um valor menor, maior no caso do que o 13, mas negativo, né? Então vamos lá, vamos ver. 87 menos 10, menos 10, menos 15 vezes 6. 15 vezes 6. Acertei, né? Ó, menos 23. Então ele deu igual a menos 23 quilonewtons. Portanto, ele vai dar um pouquinho para baixo aqui, ó. Tracei aqui já. Que é um salto, né? Tá vendo que ele tá chutando para baixo. Então se ele chuta aqui, ó, ele tem que descer ali, né? 23. 23. Muito bem. Partindo agora para o outro lá, né? Estamos quase terminando já o de cortante. A aula vai ficar um pouquinho extensa porque eu coloquei bastante força para vocês treinarem bem aí, para não ter dúvida, tá? Então eu tenho agora a cortante a 9 metros antes. O que eu tenho? 87 menos 10, menos 10, menos, olha agora o segredo do Tostines,
15 vezes, se eu estou aqui no ponto 9 metros, 15 vezes 9, né? Então, 15 vezes 9, opa. Então, o V, 9 metros antes, vai dar, vamos ver, 87, menos 10, menos 15 vezes 9, igual a menos 68. Fechou, né? Se eu tenho 23, então vou colocar aqui mais ou menos, ó, 68. Aqui, 68 mais ou menos aqui, tá? Ele vai ter que dar para baixo aqui. Mais ou menos. Vai ficar meio fora da escala, mas não esquenta a cabeça, que é só um exercício, né? Aqui é negativo. Faltou agora. Depois, cortante, 9 metros. Depois do ponto, vai ser igual, vamos lá, 87, menos 10, menos 10, menos 10. Que ele agora entra, né? Porque é depois. Vou fazer embaixo aqui. Menos 15 vezes 9. Vai ser igual. Vou fazer aqui. Esqueci de pôr aqui, né? 68. 87 menos 10, menos 10, menos 10. 3 vezes, né? 10, 10, 10, 10. Menos 15 vezes 9 igual menos 78. Então, se ele está chutando para baixo, ele está sendo levado em consideração, então, mais para baixo, 78. Tá? Falta só o último agora para a gente voltar a zero. Ele necessariamente tem que dar 93, tá? Se o exercício de vocês aí, que eu postar aí como proposta para vocês, não der o valor da última reação de apoio, alguma coisa está errada. Ele tem que dar 93. Vamos ver se vai dar mesmo? Então vamos lá. Cortante a 10 metros. Vai ser igual. O que eu tenho? 87 menos 10, menos 10, menos 10, menos 15 vezes 10. Vamos ver se vai dar certinho. 87, vou pôr menos 30 já, tá? Menos 30, menos 15 vezes 10, que é 150, né? 93. Então, V, 10 igual... é menos, né? Menos 93 quilonewtons. Por quê? Porque quando ele chega até o final aqui, ó, ele chuta... Ó, vai até o final, ele dá 93. Quando ele chega aqui, até o final, ele chega no ponto onde o apoio está chutando agora 93 para cima, para ele poder zerar. Então, esse menos 93 com esse mais 93 aqui, ó, ele vai zerar. Volto no zero aqui, tá? Eu tenho zero nesse lado e tenho zero no outro. Por isso que a minha somatória de forças tem que dar zero. Esse é o motivo. Deu para entender isso aí? Bom, já estamos quase terminando. Paguei aqui para a gente poder fazer os cálculos do diagrama de momento, né? Então, o que mais vai ser levado em consideração nesse diagrama de cortante seria o valor maior, tá? A partir desse maior valor, que é a maior cortante, você vai levar em consideração o cálculo de todos os outros da armadura tua, né? Do estribo lá, que você vai calcular como armadura transversal. No caso do momento, a gente já vai levar em consideração o maior valor para cálculo da armadura longitudinal, que é o meu vergalhão, vamos dizer assim, de aço, que eu vou colocar como ali na viga, né? Tem um detalhe só, no diagrama de cortante,
o valor positivo era para cima e o negativo para baixo. No diagrama de momento isso se inverte, tá? O que ficar para baixo é positivo, tá? Porque a gente chama de armadura positiva disso daí, quando ele está fazendo um esforço para baixo, né? Mais ou menos assim, ó, pegar a régua aqui para você entender. Então todas as cargas elas estão aqui, tem dois apoios. A tendência da viga é fazer isso daqui, né? A gente chama isso de armadura positiva, então a gente vai colocar o maior vergalhão do lado de baixo da viga, tá? Então, a bitola, né? A bitola de seção do vergalhão. Mas isso aí é outra matéria, aí, vocês vão aprender isso em concreto armado. Aqui a gente vai calcular só os diagramas para poder utilizar esses valores de maior cortante e maior momento aí. Então, agora eu passo a proceder da mesma forma como eu procedi no outro diagrama. Eu vou pegar cada pedaço desse daqui, ó, para a gente, são 1, 2, 3, para a gente calcular o valor da minha força aí, tá? Eu vou também levar em consideração o meio da viga. Por quê? Porque a minha força de 150 aqui, ela está exercendo maior carga na viga, bem no meinho, né? Eu vou levar também os 5 metros em consideração, tá? O 3, o 5, o 6, o 9 e encerramos daí, tá? Então vamos lá. Lembrando que, como eu não tenho restrição de giro, a minha começa aqui em zero, certo? Eu já sei que toda os esforços nessa viga eles estão apontando para baixo, então ele vai ter um valor inteiro positivo aqui no caso do diagrama de momento, tá? Então vamos tentar lembrar como é que faz isso aí, certo? O que eu faço aqui? Vou levar em consideração primeiro esse 3 metros. Então M3. Um detalhe, quando a gente vai fazer o cálculo do diagrama de momento, é o seguinte, é que eu primeiro travo aqui no ponto, né? E aqui eu levo em consideração, nesse caso eu posso olhar aqui para o lado esquerdo, que vai ser mais fácil de eu identificar o que eu preciso. Mas o que eu preciso lembrar é que quando eu faço lá as minhas reações de apoio e vou calcular a somatória de momentos lá, eu faço, convenciono lá como anti-horário positivo e horário negativo e tudo mais, né? No caso do cálculo de diagrama, esqueça isso aí, tá? Eu vou ter que pensar no seguinte, olha aqui, ó, eu vou travar aqui a viga no 3 metros. Se eu pego aqui, eu vou estender esse 3 metros para cá. Se eu pego aqui, ó, ele está apontando para baixo, certo? Se ele está apontando para baixo, ele vai fazer, a tendência dele é fazer isso aqui na viga, certo? Se você conseguir identificar aqui, ó, a viga, o eixo da viga, ele está na maioria das vezes bem no meio se a viga ela é simétrica, né? Vamos pensar que a viga é bem simétrica, tá? Então, ele está no meio. A tendência é fazer isso daqui. Se você parar para pensar um pouquinho, olha só, pare para pensar um pouquinho. Quando ele está chutando aqui, ó, chutando aqui para cima, certo? Chutando para cima, ele tem a tendência de fazer com que as fibras superiores elas se comprimam, certo? Não comprime aqui, ó, não tá? Quando você faz isso aqui, ó, não comprime a parte de cima e a parte de baixo acontece o quê? A parte de baixo traciona. Ele puxa a parte de baixo e comprime a parte de cima, ou seja, traciona a parte de baixo e comprime a parte de cima. Se eu faço o contrário disso, se eu chuto aqui, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Eu estou tracionando as fibras superiores, não, estou chutando aqui agora, tá? Ou do outro lado, qualquer um dos sentidos aí que você, só para você entender. Se eu chuto de cima para baixo, ele inverte isso daí, ó. Ele está tracionando as fibras superiores e comprimindo as fibras inferiores aqui, ó. Fazendo isso aqui, certo? Passando para o cálculo de momento aqui, ó. Vou pegar aqui o 3 metros. Momento em 3 metros.
Então, vai ser o seguinte. Eu tenho aqui, primeiramente, o VA. Então, é 87. Momento é força vezes distância perpendicular. Então, 87 vezes 3. Positivo, pelo que a gente já comentou, né? Dele estar tracionando as fibras. Ele está chutando aqui, está tracionando as fibras inferiores, comprimindo as superiores, é positivo, tá? Se eu tenho agora, prendendo aqui, forças atuando de cima para baixo, ele está tracionando agora as fibras superiores. Então, negativo, o contrário do reação de apoio que está de baixo para cima. De cima para baixo, ele traciona as superiores, então é negativo, tá? Agora eu tenho o quê? Eu tenho o 15, que é a minha força distribuída, porque eu parei aqui, né? Eu tô aqui, ó, parei no 3 metros, tô aqui, ó, exercendo uma força de cima para baixo, certo? Então é de 15 kN a cada metro. Então eu tenho que concentrar isso daqui no meio para poder facilitar o meu cálculo, tá? Isso aqui é um ajuste de cálculo. Então, multiplico. Para concentrar, eu multiplico o 15 vezes o 3, certo? Vezes 3. Concentrei. Concentrei meu esforço bem no meio aqui, ó. Bem aqui no meio. Ou melhor, de cima para baixo, né? Concentrei aqui. Agora, momento é o quê? Força vezes distância perpendicular. Então, se eu concentrei bem no meio, que é o 15 vezes 3, né? 15 vezes 3, eu tenho que agora multiplicar pela distância até o ponto que eu estou levando em consideração. Então, se ele está bem aqui, eu tenho o quê? 1,5 metros até chegar ao ponto. Se você não entendeu, me procure na aula, tá? Então, o que eu tenho aqui agora? Ó? 87 vezes 3 menos 15 vezes 3 vezes 1,5. Deixa eu ver se eu acertei. 15 vezes 3 vezes 1,5. Deu 193,5. 193,5 kN vezes metro, tá? Então, aqui, ó, bem aqui, vou pôr mais ou menos aqui, ó. 193,5. Passando agora para o próximo. Eu falei para vocês que ia calcular em 5, então vamos lá. Bem na metade da viga. Que é mais ou menos aonde vai ser o momento máximo. Vai ser um pouquinho para a direita, provavelmente, tá? Mas como o valor vai ser bem próximo, a gente não vai brigar por causa disso aí agora, né? Então vamos pegar aqui a 5 metros, mais ou menos aqui, ó. Certo? Momento 5 metros. O que eu tenho aqui, ó? 87. Mais uma vez para você não esquecer. Agora eu estou a 5 metros. Chutando aqui, ó. O apoio. Está chutando para cima. Tracionando fibras inferiores. Portanto, positivo aqui, né? Positivo. Já coloquei 87 vezes. Agora eu estou aqui, ó. A 5 metros, né? Mais ou menos aqui. Vezes 5. Agora o de cima para baixo, né? De cima para baixo são os meus esforços que estão solicitando ali na minha viga. Então, se é de cima para baixo, mais uma vez, cima para baixo, ó. Aonde está tracionando? Fibras superiores. Portanto, negativo. Tracionou fibras inferiores, negativo, positivo. Tracionou fibras superiores, negativo, tá? E o que eu tenho aqui agora? O 10, o 5 está mais ou menos aqui, né? Ó, 5 metros está aqui, então essa força aqui eu não considero. Ele está vindo daqui até lá, ó. 5. Então eu tenho 10 vezes 2, certo? 10 vezes 2. 10 vezes 2. Consegue entender isso? Ele está aqui, ó, uma força de 10. Se eu estou apoiado aqui no
travei aqui no 5, né? Ele está chutando para baixo aqui, ó. 10 vezes 2 metros. Certo? O que mais que eu tenho? A distribuída. Negativa, porque está tracionando as fibras superiores, menos. Menos o que tanto que eu tenho? O próprio 15. 15. Eu estou bem aqui, ó. Levando em consideração que eu estou olhando para o lado esquerdo. Então, travei aqui no 15. Ele está, ó, distribuído aqui, ó. Tá em todo o eixo aqui, ó. Então, ele está 15 vezes... Vou concentrar ela aqui bem no meio. Então, é 15 vezes 5, né? Vezes... Peguei, concentrei no meinho aqui, ó. Bem no meio. O 5. Qual que é a metade de 5? Que é a perpendicular, né? Para fazer o momento. 2,5. Fechou aí? Se não entender, me procure. O que eu tenho lá? 87 vezes 5 menos 10 vezes 2 menos 15 vezes 2 vezes 2,5. Que deu alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver o que eu errei. É isso mesmo, 227, dá momento em 5 metros, vai dar 227,5 kN vezes metros. Então, mais ou menos aqui, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês um dia que aonde a cortante corta o eixo X, vai dar o momento máximo, né? No nosso caso aqui, ó, é que o meu desenho está fora de escala. Mas ele vai ser quase aqui, tá? Essa cortante vai ser um pouquinho ainda para a direita. Vai ser um pouquinho depois de 5 metros. Então vamos considerar aqui o 5, tá? Aqui deu 227,5 kN vezes metro. Não preciso pôr tudo ali. Agora vamos pegar aqui no 6 metros, tá? Bem aqui, ó. Nesse ponto. Já estamos acabando já. Na verdade, nós até achamos o momento máximo já, que é o que importa para nós para cálculo de armadura. Mas vamos lá para aprender mesmo a fazer isso aí, né? Então, momento em 6 metros. O que eu tenho aqui? Igual. Ó, não preciso nem falar mais que é positivo aqui, né? 87 vezes agora o 6, menos, né? Tracionando fibras inferiores. 10 vezes 3 agora, né? Por que 10 vezes 3? Porque agora ele está aqui, né? Eu estou ali nos 6 metros. Então a distância dele até o 6 é 3, né? Menos. Estou aqui. Não levo ele em consideração porque o momento é onde eu estou no ponto, né? Então menos 15 vezes 6, né? Concentrando aqui, ele vai ficar bem em cima do 10 aqui. Vezes 3. Vamos ver quanto que deu? Vai dar quase esse valor aqui. Dos 5 metros, né? Vamos ver. 87 vezes 6 menos 10 vezes 3 menos 15 vezes 6 vezes 3 igual 222. Isso mesmo. 222 kN vezes metro. Então aqui, ó, vai dar um pouquinho já voltando, né? 222. Vamos pro último ali, para nós zerar? Então deu aqui, ó. Agora o momento em 3, 6 em 9 metros. O que eu tenho ali? 87 vezes 9 menos 10 vezes 6 menos 10 vezes 3. Tô aqui agora, tá? Então, ó, tudo que tiver para lá, ó. Parei aqui, tudo que tiver de lá para cá. Eu podia fazer o contrário aqui também, mas vamos treinar aqui, tá? O contrário talvez ficasse mais fácil, mas vamos fazer aqui, só com 93 e tudo mais, mas vamos fazer de lá para cá, que já estão fazendo assim mesmo, né? Menos
15 vezes 9 vezes metade de 9, 4,5. Então, o momento em 9 metros vai dar quanto? 87 vezes 9 menos 10 vezes 6, fecha, menos 10 vezes 3, menos 15 vezes 9 vezes 4,5 igual a 85,5 kN vezes metro. Ou seja, aqui ó, ele já vai dar quase voltando lá. 85,5. O que nós temos que fazer agora? Traçar o diagrama aqui, né? Então eu tenho aqui, ó, do ponto que eu marquei, opa, ele vai dar uma parábola, né? Porque ele está uma força distribuída. Se ele tivesse só as concentradas lá, ele ia dar tudo constante ali, né? Eu dar um traço diagonal. Mas como eu tenho a força distribuída, ele vai dar uma parábola. Então eu vou tentar traçar mais ou menos aqui a parábola. Opa, opa, opa. Ficou uma parábola. Louco de lindo, né? Lembrando que aqui é positivo, tá? Tracionando as fibras inferiores é positivo, né? Então, o momento ele inverte no gráfico. E assim a gente encerra esse exercício aí, pessoal. Ok? Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu sei que a aula ficou meio longa por causa dos vários valores que a gente colocou, mas me procurem, porque isso daqui é um conceito básico para a gente poder avançar nessa disciplina aí, tá bom? Depois a gente posta novas atividades, eu vou postar lá no campus, e também essa aula aqui eu vou colocar o link lá no campus, e eu vou colocar uns resultados dos gráficos mais bonitinhos ali para vocês, tá bom? Ok, fechou.